Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: a paz do Senhor Jesus. Pode sentar no seu lugar nessa noite, igreja. Aqueles que quiserem ir ao banheiro, que quiserem beber água, eu peço que, por favor, vá agora. Aqueles que ainda não colocaram o telefone no silencioso, eu gostaria que você colocasse o telefone no silêncio. Eu coloco o meu assim: não perturbe. Então as pessoas ligam, as pessoas, né? Mas não aparece nada para mim. Então, se o teu não tem essa função, coloca pelo menos no silencioso nessa noite. Amém? Porque aí, se tocar, você vê se é importante, que eu acredito que não é importante, porque o mais importante você já está fazendo, ouvindo a palavra de quem? De Deus. Abra a palavra em Juízes, capítulo 6, versículos 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curá-la e forças para te erguer. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Glória a Deus. Pastora, a senhora está tirando a sandália? Pois é, está machucando meu pé. Você veio para ouvir minha voz, amém? O pé não importa, né? Se eu estiver descalço, não tem problema nenhum. Glória a Deus. Vou até tirar a sandália, né? Porque é uma falta de temor, a sandália em cima se não estiver no pé da pessoa. Todos já encontraram? Juízes é um livro que, quando a gente lê, a gente vê as escolhas de Deus de uma forma tão improvável na vida das pessoas. Juízes é um livro ao qual a gente vê o juízo de Deus sobre o povo de Israel. O livro de Juízes, a gente vê como se fosse... Pode os obreiros sentar, só deixar um em pé, de preferência aquele que estiver com sono. Quem não dorme, né? Então, a gente vê o livro de Juízes como se fosse uma roda gigante. O povo pecava, pedia perdão, Deus usava alguém improvável para libertar o povo. O povo pecava, pedia perdão, Deus usava alguém improvável para libertar o povo. O povo pecava, pedia perdão e Deus usava alguém improvável para libertar o povo. E aí a gente vê nesses improváveis de Deus a história de Débora, a história de Sansão, a história de Eude, a história de muitos homens e mulheres também, que foram usadas por Deus para trazer o juízo, né, no povo e na nação de Israel. E agora a gente vai ler a história de mais um homem improvável. A palavra do Senhor diz que, devido ao erro do povo de Israel, o povo, eles pagaram por aquele erro. Deus, ele não é um Deus ruim, mas Deus, ele dá o direito da pessoa escolher aquilo que ela quer plantar. Aquilo que ela quer plantar. O povo conhecia a palavra de Deus, mas eles optaram plantar aquilo que era de errado. E toda plantação, no seu determinado tempo, ela tem a sua colheita. A gente não pode correr da colheita. E a colheita não é no céu, no inferno. É aqui na terra. Aqui na terra. E a palavra do Senhor diz que o povo pecou, o povo errou. E durante 7 anos, o povo, eles viveram para poder fazer e ali serem roubados por aquilo que eles faziam. Pela lógica humana, pela matemática humana, que a gente vai ler a história de Gideão, se a gente sabe que algo vai dar errado, eu nem começo. Não é assim que a gente aprende? Se vai dar errado, você nem comece. A igreja, ela foi pintada, mas se essa igreja ela não tivesse sido, vamos se dizer, pintada, estaria cheia de mancha. Mas imagine alguém chegar para a pastora e falar assim: pastora, não tem como a senhora pintar agora porque tem uma pingueira. E essa pingueira, ela vai infiltrar e vai acabar com a tinta. E mesmo assim ela dizer: mas eu quero que... Ela vai estar ciente que vai ser um trabalho perdido. Quando você faz um almoço e alguém chega para você, como dona de casa, e fala: eu não vou comer hoje, vou comer fora. Se você quiser, você pode fazer para amanhã, só que hoje eu não vou comer. Você faz a comida porque você quer, porque é algo que não vai ser o quê? Mexido. Você faz porque você quer. Então, muitas vezes na nossa vida,
Quando a gente se olha pela matemática do homem, pela matemática do mundo, pela visão do homem, a gente muitas vezes faz determinadas coisas que aos olhos de muitas pessoas é loucura. Por que eu vou fazer algo que eu sei que vai dar de errado? Por que eu vou investir em algo que eu sei que vai dar errado? Para que eu vou ir se eu sei que não vai ter? Para que eu vou estar se eu sei que eu não vou conseguir? Então, automaticamente, pode entrar. Pode sentar. Então, a verdade é que para que a gente vai fazer se algo vai dar de errado? Esse pensamento que muitas vezes a gente tem, nessa mentalidade que a gente tem. Para que eu vou para a igreja se eu não quero conserto? Para que eu vou continuar orando se eu não vejo mudança? Para que eu vou jejuar se eu não estou vendo mudança nenhuma nem dentro de mim? Para que eu vou continuar fazendo voto se eu não vejo mudança nenhuma na minha família, se eu não vejo resultado nenhum na minha casa, se eu não vejo resultado nenhum na minha vida? Mas a palavra do Senhor diz que o povo estava vivendo como escravo. O povo trabalhava, o povo ali plantava, e ali quando eles plantavam, tinha um determinado tempo para colher. E a colheita que eles faziam era para eles ficarem um certo tempo se alimentando, um certo tempo se sustentando. Então, se eu planto para me comer. Mas como é que a gente planta para alguém roubar? Como é que a gente planta ainda mais ciente que a gente vai plantar, mas vai ter o risco dos midianitas vir para poder roubarem? Quem olha para alguém pode dizer, é louco, está fazendo porque sabe que vai dar errado. Está plantando, mas sabe que não vai ter colheita. Está fazendo, mas sabe que não vai ser em vão. Mas com Cristo, a matemática de Cristo, ela é totalmente oposta à matemática do mundo. A matemática de Deus, a matemática do céu, a provisão de Deus, ela é totalmente diferente da provisão do mundo. O povo havia errado, o povo havia pecado. A palavra do Senhor diz que vem um anjo e ele senta ali debaixo de uma árvore, ali que pertencia a Joás, que pertencia ali, vamos dizer, ao pai de Gideão, que eu acho que é Joás, que eu li e reli, mas é tanto nome que dá um bug às vezes na cabeça da pastora. E ali o que acontece? A palavra do Senhor diz, sobre o título, o chamamento de Gideão. Gideão, ele está vivendo um momento de dificuldade, um momento que sobre Israel foi decretado ali algo que ali era algo de ruim. A vida de Gideão era igual de 32 mil homens. A vida de Gideão era igual a todos os povos de Israel. Gideão aparentemente não tinha nada de melhor. Gideão aparentemente era um homem comum. Gideão aparentemente era um homem normal. Gideão vivia no meio de uma nação que tinha mais de 32 mil homens. Mas a Bíblia diz que um dia Gideão ele acorda. E ele vai até a plantação. Está na Bíblia. Amém? Está na Bíblia. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então a Bíblia diz que Gideão um dia ele acorda e ele vai malhar o trigo no lagar. Só que o lugar de malhar o trigo não era no lagar. Era no eirado, ou na eira, em algumas traduções bíblicas. Era um lugar mais aberto, porque eles tinham que separar o trigo da palha. Então, um lugar mais aberto, um lugar ali amplo, né, automaticamente, quando batesse o vento, ficaria mais fácil de fazer a divisão. Só que Gideão pensou, se eu for para lá, o inimigo vai saber que eu estou lá, então eu não vou para lá. Eu vou para onde? Para um lugar improvável. Eu vou para um lugar que o inimigo não vai imaginar que eu esteja. Porque o lagar era como se fosse uma bacia de cimento, que ali era colocadas uvas, que ali era colocadas azeitonas, que ali era pressionadas uvas, pressionadas azeitonas, para que o líquido viesse sair. A Bíblia diz que Gideão, ele não fica no eirado. A Bíblia diz que Gideão, ele não fica na eira. Por quê? Porque a eira e o eirado era onde os midianitas já sabiam que Gideão, ou todo o povo de Israel, estava lá e poderia roubar. Então Gideão, em meio à dificuldade, Gideão, em meio à perseguição, Gideão, em meio aos problemas, ele vai para o largar, e quando ele chega no largar, ele começa a malhar o trigo. E quando você se aprofunda e você vê isso, você vê que a dificuldade de malhar o trigo no lagar é muito maior do que malhar o trigo no local correto. Mas Gideão não tinha escolha. Gideão não tinha opção. Gideão, ele teve uma estratégia no meio de uma dificuldade. E na dificuldade, o povo cristão, ele tem estratégia. Na dificuldade, o povo que serve a Deus, ele tem estratégia. A palavra do Senhor diz que na casa de Gideão existia um altar preparado para Baal. Um altar que servia a Baal. A Bíblia diz isso.
E esse altar estava na casa de quem? De Joás, pai de Gideão. A palavra do Senhor diz que ele acorda, ele vai. Não era para ele estar lá. Mas será que não tinha outra pessoa também fazendo isso? O que levou Gideão, em meio à dificuldade, em meio à perseguição, em meio a algo que ele sabia que ele não poderia contra? O que faz uma pessoa saber que pode dar algo de errado, mas mesmo assim levantar, ele usar estratégia para colocar a salvo aquilo que pertence a ele? O que faz um homem ter a ousadia, ter a coragem, ter a perseverança de sair da sua casa e lutar por algo que ele sabia que a qualquer momento poderia ser roubado? O que faz um homem sair e lutar por isso? Porque ele usou de uma estratégia. Gideão não estava com os outros homens. Gideão não estava com seu pai, Gideão não estava com a sua família, Gideão não estava com 32 mil homens. Gideão, ele estava só. A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo, ele estava fazendo aquilo que muitas pessoas no lugar dele não faria. Porque muitas pessoas no lugar de Gideão nem se levantariam da cama, porque acreditaria que seria em vão. Muitas pessoas olhariam para a dificuldade que Israel estava vivendo, que Israel estava passando, e nem ao menos pensaria em tirar o cobertor do corpo para poder levantar e ir à luta. Mas a Bíblia diz que Gideão foi. E quando Gideão chega lá, ele está lá malhando o trigo, num lugar que não era para ele estar. Mas foi o único lugar que, em meio à dificuldade, ele encontrou para fazer aquilo que tinha que ser feito. Porque muitas vezes, como ser humano, a gente cria desculpas para fazer o que tem que ser feito, porque não existe o local ideal, porque não existe o momento ideal, porque não chegou a pessoa ideal. E Gideão tinha o quê de ideal? Nada. Perseguido, humilhado, não tinha lugar para malhar o trigo, não tinha um lugar correto para fazer o que ele tinha que fazer. E além dele procurar um lugar impropriado para malhar o trigo, ele tinha que guardar e esconder para não ser roubado. Porque a qualquer momento Gideão poderia ser roubado. Mas o que faz um homem ter tanta probabilidade de tudo dar errado, levantar e fazer o que tem que ser feito? Porque a gente, no lugar de Gideão, não vinha nem para a igreja. Tenho certeza. Mas Gideão fez. Gideão, ele foi. Sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje dentro da igreja? É acreditar sempre que Deus, ele vai prover. Porque é muito bom, é muito maravilhoso. É uma massagem para o nosso coração. É uma massagem para a nossa alma. Quando a gente vem no culto e a gente está atribulado de tantas coisas que estão acontecendo, e ali vem alguém e diz: ei, não te preocupas. Deus, ele vai prover. A gente sai saltando do culto. A gente quer gritar que Jesus é lindo quando a gente confia naquilo que está sendo pregado. Ó, porque quando a gente não confia, a gente sai pior do que entrou. Eu estou falando para quem confia, diga glória a Deus. É maravilhoso a gente chegar na igreja, o armário está vazio, está desempregado, família destruída, está com insônia, e alguém olha para você: ei, não te preocupas. Deus, ele vai prover. Quem já ouviu essa frase? Deus proverá. Gideão, 7 anos. Será que alguém chegava para Gideão e dizia: Gideão, Gideão, Deus proverá? Será que alguém chegava para Gideão e falava: Gideão, Gideão, não levanta da cama, filho. Deus proverá. Será que alguém chegava para Gideão e dizia: Gideão, Gideão, não precisa ter tanta dificuldade para malhar o trigo, filho, porque eu tenho certeza que Deus proverá. Gideão, filho, Gideão, espera mais um pouquinho, Gideão, porque eu tenho certeza, Gideão, que Deus... Quantas pessoas, elas se agarram a essa promessa como se fosse um mantra, como se fosse uma medalha, como se fosse um amuleto da vida dela, e ela acredita que Deus proverá, mas ela esquece que Deus provê quando eu estou no lugar, independente da circunstância que seja, mas quando eu estou no lugar chamado obediência. Quem diz essa frase, Deus proverá? Porque isso de Deus proverá, mas a frase continua: Deus proverá para si, meu filho. Quem disse essa frase? Pai da fé. Que momento ele disse essa frase? Quando ele pega seu único filho. Obrigada, viu, John? John está ali. Eu estou perguntando, ninguém está respondendo, mas ele está. Porque se não branco, é bom que eu ouça a voz dele. Quando ele pega Isaac,
vai para o Monte Moriá sacrificar, e chegando lá, a Bíblia diz que o menino olha para a mão dele e diz: pai, aí está a lenha, aí está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele olha para o filho e diz: Deus proverá para si. Aí tem pessoas sentadas, acomodadas, preguiçosas, reclamonas, negativas. Não se preocupa não, tá? Que eu estou recebendo a oportunidade de pregar hoje. Diga glória a Deus. Negativas. E diz: Deus proverá. Gideão estava lá trabalhando, Gideão estava lá fazendo, e a Bíblia diz que tem um certo momento, acho que é o versículo 12, que o anjo chega para Gideão. Eu vou narrar a história para você. O anjo chega para Gideão e diz: Gideão, ei, homem valente, Deus é? Está aqui, versículo 12. Então, onde o Senhor apareceu, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem. No lugar de Gideão, vivendo a situação que Gideão vivia, a gente poderia dizer amém. Porque quando a vida está parada e alguém vem dar uma promessa, e a gente não faz nada para a promessa acontecer, é muito fácil a gente só dizer: oh, glória. Deus respondeu minha oração. Eita, que Deus lindo. Deus usou a pastora hoje, treme. Olha, o culto hoje foi forte. Por quê? Porque veio uma promessa para você. Quando não vem promessa, o culto não é forte. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Gideão. O anjo apareceu para Gideão. E disse: Gideão, homem valente, Deus é contigo. O que nós, no lugar de Gideão, faria? Oh, glória! Eita, Deus lindo! Não é assim que a gente faria? A gente faria isso. Deus respondeu minhas orações. A pessoa está 10 anos vivendo uma vida na miséria em todas as áreas da vida dela. E aí alguém fala: Deus é contigo. Oh, glória! Aleluia. Não tem mudança nenhuma na vida da pessoa, em nenhuma área da sua vida. Oh, glória. Aleluia. Vou cair até no poder. Nada contra quem cai no poder. Mas a palavra do Senhor diz que Gideão, ele analisa a sua vida. Gideão, ele ouve aquilo que o anjo falou e ele vê aquilo que ele está vivendo. Gideão, ele por alguns momentos, a revolta dele era tão grande por aquilo que ele vivia, por aquilo que ele passava, que ele olha para o anjo e ele não diz glória a Deus. Ele não diz aleluia, eita que Deus é comigo. Eu acredito nisso. Gideão, ele tem uma matemática muito rápida e ali uma matemática muito inteligente. E aí algumas pessoas dizem: mas pastora, mas Gideão, ele ali foi contra Deus. Gideão estava revoltado porque alguém falou que o Deus estava com ele. Mas aquilo que ele estava vivendo não era notório, a presença de Deus na vida dele. Não era notório. Porque Gideão saiu da casa dele, Gideão tinha um altar de Baal na casa dele, Gideão ouviu as histórias do Deus de Israel, Gideão ouviu o quanto Deus era maravilhoso, o quanto Deus operava milagre, o quanto Deus tirou o povo do Egito com mão forte e poderosa, o quanto Deus cuidou do povo no meio do deserto, e agora ele vive uma catástrofe em todas as áreas da vida dele. Aí vem o anjo de Deus e fala: Gideão, Deus é contigo, mas o cara não tinha comida, estava sendo perseguido, estava num lugar fechado, sendo que era para onde ele estava, num lugar aberto, num lugar amplo. Toda a vida dele estava parada, toda a vida dele estava em uma dificuldade surreal, porque era uma perseguição, era uma opressão. A Bíblia diz que os medianitas oprimiam o povo de Israel. E como é que alguém dentro da igreja, muitas vezes o Espírito Santo usa, o Espírito Santo fala: ei, Deus é contigo, ei, vai lá e faz, ei, vai lá, porque Deus é com você. Mas a pessoa fica sentada, deitada, ali no chão, muitas vezes numa cama, em um patamar de espiritual, e a pessoa acredita que porque Deus falou que ali Deus é com ela, Deus vai fazer o resto, e não faz. Porque tem coisas que Deus ele vai fazer, porque Deus ele tem o poder de fazer tudo. Tudo. E nesse tudo inclui os filhos dele a aprender o que é lutar, o que é conquistar, o que é vencer. Eu ouvi uma frase que dizia assim: dê um peixe para alguém e você vai matar a fome dele durante um dia. Ensine ele a pescar.
que você vai matar a fome dele para toda a vida. Mas tem pessoas que ela quer se acomodar, ela se acomoda em todas as áreas da vida dela, e aí Deus está lhe falando, Deus está lhe dizendo, mas a pessoa está acomodada, porque o maior perigo na vida espiritual ou na vida carnal de uma pessoa se chama zona de conforto. Gideão não estava conformado com aquilo que ele vivia. Ele não estava. Quando o anjo apareceu para ele e disse aquilo, ele olhou para a vida dele e ele disse, Deus é comigo? Deus é comigo? Deus é comigo? A pessoa está 10 anos vivendo numa miséria e Deus é com ela? Pastora, pode até ser, então onde está? O que falta? Não, a senhora está aqui para humilhar? Não. Porque eu vou contar uma coisa que muitas vezes eu nunca contei, mas eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Aí a pessoa muitas vezes está dentro da igreja, ou muitas vezes nem está dentro da igreja, mas é uma pessoa totalmente acomodada, responsabiliza todo mundo pelo fracasso da vida dela, responsabiliza pai, responsabiliza mãe, responsabiliza marido, responsabiliza filho, responsabiliza irmãos, responsabiliza todo mundo pelo fracasso da vida dela. Quando alguém chegou para Gideão e disse, Gideão, Deus é contigo, ele olhou para a vida dele e disse, não condiz isso que o senhor está falando. Isso não condiz. Deus era realmente com ele. Era com ele. Só que por causa do pecado e do erro do povo, só que Gideão agora se revolta contra aquela situação. 32 mil homens, o que tinha em Gideão não era riqueza, porque a Bíblia diz que a casa dele era a mais pobre de Manassés. Não era questão dele ser o mais velho, dele ser o mais maduro, dele ser o mais inteligente, dele ser mais o sábio, porque a Bíblia diz que ele era o menor da sua casa. Ele era o mais pobre da cidade, da tribo. E ainda era o menor da sua casa. Mas quando o anjo vem e fala para ele, opa, realidade, o espelho. Deus é comigo, mas o espelho está mostrando o que não é. Deus é comigo, mas o espelho está mostrando que tem algo de errado. E a Bíblia diz que Gideão olha para o anjo e fala, Senhor, está aqui, ó. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos... Deus poderia acabar com um sopro. Com um sopro. O povo dos midianitas. Com um sopro. Mas me diz na Bíblia, aonde você viu Deus agir na vida de alguém, conhecer alguém sem fazer nada. Porque até para Josafá, que Deus mandou ele só louvar, mas Deus falou, vai e louva. Deus não falou, fica no templo, senta aí, viu filho? E quando tudo tiver acabado, eu mando você ir lá ver o que eu fiz. Não. Deus escolheu pessoas falhas, pessoas imperfeitas, pessoas improváveis aos olhos humanos, mas nenhuma delas era acomodado. Era acomodado. E hoje, uma das maiores lutas que as pessoas têm dentro da igreja não é contra demônios, não é contra Beuzebu, não é contra Baal. É contra ela mesma. É contra o comodismo que ela vem vivendo, o Espírito Santo está incomodando, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está alertando, e tem pessoas aqui que têm uma promessa de Deus e acreditam na promessa de Deus fielmente, porém não faz nada. Mas, pastor, a Bíblia diz que eu não preciso fazer nada. Pastor, a Bíblia diz que se eu obedecer, as bênçãos me alcançam. Mas aonde você está na obediência na palavra? Não jejua? Não ora, não sacrifica, não acorda de madrugada, não é fiel a Deus, não tem fidelidade com suas atitudes, não tem fidelidade com o seu posicionamento, mas acredita fielmente que a promessa de Deus ela tem que se cumprir em sua vida só porque você já tem a promessa. Quantas pessoas a gente conhece? Quantas pessoas vivem dessa forma? Quantas pessoas vivem desse jeito? O anjo veio e falou para Gideão. Gideão olhou e falou assim, Senhor, de que são feitas todas as maravilhas? De que são feitas? O que Gideão estava lembrando? Das maravilhas que Deus havia
feito que ele também queria contemplar. Ele falou do que foi feito. O que foi feito, Deus? O que foi feito? Das maravilhas que os nossos pais nos contaram. Porque eram histórias que Gideão ouvia. Quem já ouviu aqui o milagre sobrenatural de Deus? Domingo vai ser contado um sobrenatural, tremendo, tremendo. Já falei para os meninos, grava. Tremendo vai ser contado um testemunho aqui. Espero que ele veja, porque ele falou que vai vir domingo para contar o testemunho. Tremendo. De uma forma que Deus agiu, que assim, a igreja jejuou, a igreja orou, eles oraram, eles jejuaram, eles obedeceram a direção de Deus, porque você vir numa igreja, a direção de Deus falar, você vai, meia-noite, e ora em tal lugar, a pessoa tem que crer. A pessoa tem que crer. Tem que acreditar. E sair daqui com a palavra dizendo, vai dar tudo certo. E quando der certo, no mesmo dia que der certo, você vai lá, à meia-noite de novo, para agradecer ao Senhor. A pessoa tem que crer. Em algo que juiz, advogado, policial, falou que ele já estava condenado. Mas veio a mão de Deus. Veio a mão de Deus. Veio a mão de Deus e mudou tudo. Eu vou falar uma coisa para você, tudo, eu não estou falando 1%, eu estou falando 100% de todos os fatos, era para dar tudo errado. Era para dar, não tinha 1% que era para dar, não tinha 1%, igreja. Sabe por que não tinha 1%? Não tinha 1% de falar assim, é favorável. Ele não tinha que se agarrar 1%, ele não tinha nada para se agarrar. Ele se agarrou à voz de quem? De Deus. Ele se agarrou na palavra, ele se agarrou numa oração, eles se agarraram quando vieram, e a pastora orou, e a pastora orientou, eles se agarraram, eles não tinham nada para se agarrar, mas se agarraram à palavra de Deus. O que Gideão se agarrou? A palavra. Do que foi feito. Mas tem pessoas aqui que nem a palavra de Deus conhece. Conhece a vida do obreiro, conhece a vida do pastor, conhece qual foi o erro do pastor, conhece qual foi o erro do obreiro, mas não conhece a palavra. Tem a ponta na língua todos os erros de todos os pastores, de todos os obreiros. Monta uma Bíblia, então. Mas não esquece de incluir os seus erros. E também não esquece de incluir no Novo Testamento da sua Bíblia que você criar, o perdão de Deus e a graça de Deus e o quanto Deus é glorificado na vida de também quem errou. Porque tem pessoas aqui que ela tem tudo na língua. Ela já chega na igreja sabendo de todos os erros de todo mundo. Rapaz, eu vou contratar você como repórter. Por quê? Porque alguém já disse. Alguém já contou. Alguém já falou. Só que não sabe quem é Deus. Não conhece o Espírito Santo. Os milagres que ele fez. Os feitos que ele fez. Eu vou pedir só para você levantar a mão. Não vou pedir para você falar. Quem aqui pode dizer, pastora, um dia, se precisar contar um livro dos milagres de Deus aqui na terra, eu posso participar? Levanta. Dá uma olhadinha. Levanta mais alto, povo, porque tem gente que não consegue ver. Dá uma olhadinha. Ô, glória, o irmão levantou, o irmão tomou posse. Olha para o lado. Está vendo? Tem. Gideão tinha o quê para se agarrar? Porque ele falou, volta um pouquinho, por favor, Jonathan. No 13. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Mas ele perguntou, o que é feito de todas essas maravilhas que nossos pais nos contaram? O que você ouviu falar sobre Deus? Antes de você entrar na igreja, o que você ouviu falar? Não estou falando de que você ouviu falar da igreja, porque da igreja já conhece, os pastores já conhecem. Tem pessoas que conhecem a minha vida melhor do que eu. E olha que eu que estou vivendo ela. Tem pessoas que conhecem a vida da pastora melhor do que ela. Dos obreiros, então. Estou falando Deus. O que Gideão falou? Deus, o que foi feito? O que foi feito? Porque Gideão se agarrou naquilo que Deus havia feito. Tem pessoas que nem sabem o que Deus fez. Que nem sabe. Gente, nem sabe. É triste dizer, mas tem pessoas que elas não sabem do que Deus era capaz de fazer. Mas aí vem o mais interessante. 14. Então, quem virou para ele, igreja? Um dia que o Senhor virar para mim, eu vou pedir tanta coisa para ele. Você não tem noção. Então se virou o Senhor. Tem algumas pessoas que dizem que já era o Senhor falando com ele desde o começo, que veio o anjo, depois ficou o Senhor. Olha, é um estudo espiritual que eu estou procurando resposta ainda. Quando eu encontrar, eu digo. Se virou o Senhor.
para ele e disse: vai nessa tua. Tem pessoas que não tem força nem para levantar da cama. Mas olha o que o cara estava vivendo. Pastora, sabe o que é que a senhora não entende? Eu vou falar uma coisa para você. Se fazer de vítima não é uma coisa muito boa, não. Não é. Ninguém na Bíblia foi vítima. Todos na Bíblia foram vitoriosos através da obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque se você já lidou com uma pessoa que ela se faz de vítima, às vezes é muito sofrimento que a pessoa passa. Mas tem uma hora que cansa. Porque só ela é a vítima. Só ela é perseguida. Só ela é perseguida. Só ela. Só ela. Talvez você diga, mas pastora, é que a senhora não sabe o que eu vivi. Não, você não sabe o que eu também vivi. E eu tinha duas opções. Ou ser vítima, ou se agarrar com os fiapos que o mundo tinha deixado, com aquilo que o diabo tinha deixado, fazer uma trança, uma corda e subir do fundo do poço que eu estava. Do fundo do poço que eu estava. Porque quando a pessoa ela se faz de vítima, ela quer que todo mundo pare a vida dela para poder cuidar de você, porque você é a vítima e você precisa de cuidado. Sempre ele é a vítima. Sempre. Sempre ele é a vítima. Eu sou uma pessoa muito acolhedora. Muito. No meu trabalho, na minha família, aonde eu for. A minha família não sabe de um problema que eu passo. Porque eu não tenho problema, eu tenho contratempo. Todos nós temos contratempo, diga glória a Deus. Contratempo. Não sabe disso aqui. Mas, às vezes, tem pessoas que falam, Nájila, por que você saiu? Você afastou. Tem horas que não dá. Sempre é vítima. Nunca está errado. Nunca está errado. Sempre é a vítima da história. Sempre alguém fez mal. Sempre o alecrim dourado é machucado. Sempre tem que ter cuidado com a forma que vai falar com a pessoa. Porque é sempre um alecrim dourado. Sempre. Fala o que quer, mas não quer ouvir o que quer. Conhece alguém assim? Ah, eu conheço. E pior, conheço um monte. Tem vítimas aqui hoje. Gideão tinha todos os motivos para ser vítima. Mas o que o Senhor usou de Gideão? O que o Senhor usou de Gideão? O que o Senhor usou de Gideão? Não foi a força de Deus. Ele falou assim, vai nessa tua... Porque se o cara teve força para questionar a Deus... Porque tem pessoa aqui que ela quer questionar todo mundo. Ela questiona a Deus, só não muda de vida. Ela só não muda de vida. Ela questiona a Deus porque chove, questiona a Deus porque o outro foi abençoado, questiona a Deus porque o outro casou, questiona a Deus porque o outro conseguiu ter filho, questiona a Deus porque o outro teve carro, mas não tem força para lutar, só tem força para questionar. E aí Deus falou assim, ô Gideão, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Às vezes a gente fala, eu preciso da força de Deus, mas tem coisas que Deus já deu, mas a pessoa ela não faz. A vida não vai parar para esperar você se reerguer. Tá? Hoje é dia 18. O dia 18 não vai congelar para esperar a Nájila secar as lágrimas e levantar para tentar jejuar de novo. A vida não vai parar. A vida não vai parar. Não tem um botão que eu aperto e falo assim, parou a vida, eu vou esperar me recuperar, pode voltar a vida. Não tem como, igreja. A vida ela vai continuar. E tem pessoas aqui se vitimizando. Mas, pastora, a senhora não sabe o que eu vivi. Ei, todo mundo tem uma história dolorida, uma história de perca, uma história de fome, uma história de necessidade, uma história de abandono, uma história de trauma. Todo mundo tem. Mas o que motivou? Foi a força que veio de Deus. Mas antes da força de Deus, foi a força que tinha dentro de você vencer e mudar de vida. E hoje você parou. Você parou. Porque o que me deu forças para poder sair da minha casa e chegar até a igreja sem conhecer a Deus, não foi a força de Deus. Foi porque existia um desejo no meu coração de mudar de vida. De mudar a história. E aí tem pessoas aqui hoje sentadas, esperando, porque espera Deus proverá. Deus proverá. A pessoa não é dizimista. Não tem fidelidade para com Deus em nada da sua vida. Mas Deus vai pro... Ah, é tão bom, gente. Tão bom. Pastora, é proibido falar isso? Não. Mas Deus provê quando eu faço a minha parte. Deus provê quando eu faço a minha parte. A pessoa não jejua, a pessoa não segura a língua, a pessoa não fecha a boca, a pessoa não resiste o demônio, não resiste o mal, não resiste o pecado.
nada acontece na minha vida? Eu não entendo, a pastora fala, parece tão fácil. Nosso obreiro fala, tem que jejuar, tem que jejuar, tem que jejuar. Como eu vou jejuar? Parece tão fácil para o obreiro quer me obrigar, o obreiro não vai te obrigar, porque a vida do obreiro já está mudando, o problema é a sua, você está reclamando do obreiro? A vida do obreiro já está mudada, se você fizer jejum ou não, a vida do obreiro vai continuar a mesma, mas e a sua? E a sua? Nós estamos aqui para te orientar, nós estamos aqui para te ajudar. 3 horas, tá? Tá bom? Eu falei, tá bom. 3 horas de jejum. Mas aí ela quer ver? Aí Deus falou, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei? Gideão fez o quê? Pode passar. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Com que livrarei? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor da casa de meu. Aí ele estava agora dialogando com Deus e trazendo uma realidade para Deus, que Deus nunca vai mandar eu fazer algo sem ele saber da minha realidade, igreja. Deus, ele não é burro, Deus, ele não é cego, Deus, ele não é surdo. Tem pessoas aqui que ela quer explicar para Deus, o porquê até hoje ela não conseguiu. Ela quer explicar para Deus, e aí muitas vezes, quando Deus, ele usa alguém para ali te orientar, usa alguém para poder te impulsionar, usa alguém para dizer, meu, você é crente, você é filho do Deus vivo, dono do ouro e da prata, isso é vergonhoso. Que humilhação. A gente precisava disso. E aí, quem encheu de sentimentalista? Jesus. Para que isso? Isso é muito humilhante. Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe do quanto eu estou lutando, o Senhor sabe do quanto é o meu. Aí Deus fala, sei de nada não. Não me coloca nessa conversa aí não de preguiçoso, porque a própria Bíblia diz, que eu deixei bem claro na Bíblia, que eu não abençoo o preguiçoso. Não me coloca nessa conversa fiada aí não. Porque a Bíblia diz que Deus não abençoa o preguiçoso. A Bíblia diz. Tem pessoas que a bênção diz, acorda 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Não procura um estudo, não faz um estudo. Não faz nada. 3 horas da... O que a senhora tem a ver? A senhora é vigia do sono? Eu não sou vigia do sono, não, meu filho. Sou do vigia de sono de ninguém. Mas não vem cobrar de Deus algo que nem você faz. Que nem você faz. Não vem exigir de Deus algo que nem você faz. Você mostra para Deus a sua realidade. Olha, Deus, aqui não dá. Olha, Deus, aqui não tem como. Deus sabia da realidade de Gideão. Quando Deus te chamou, Deus sabia da sua realidade, por isso mesmo que ele te chamou. Porque Deus gosta dos improváveis. Diga glória a Deus. Ele sabia. Deus não me chamou não conhecendo a minha realidade. Deus não me chamou sabendo o quão era difícil de lidar e o quanto ia ser difícil me quebrar. Deus sabia. Deus sabia, Deus sabe. Deus sabe da realidade. Deus sabe de pessoas que vendem o corpo para sobreviver. Deus sabe. Deus sabe de pessoas que foi estrupada. Deus sabe de pessoas que não têm respeito nenhum. Deus sabe de pessoas que foi humilhada. Deus sabe. Gente, uma coisa que Deus sabe, melhor do que eu, é a minha realidade e a tua realidade. Porque Ele é a verdade, ninguém se esconde da verdade. A mentira não tem vez com Ele, não tem maquiagem, não tem como tapar o sol com a peneira, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele sabe da nossa realidade. Que tem ex-macumbeiro, que tem ex-traficante, que tem ex-assassino, Ele sabe da realidade. Ele sabia da realidade. Mas Gideão, como uma pequena desculpa, por quê? Porque o medo vem, eu não culpo o Gideão. Eu não culpo, porque se eu falar para você aqui, ei, domingo eu não vou estar, você vai pregar. Ixi, meu Deus, não, a pressão já subiu. É só para pregar, hein? Imagine você livrar o povo de Israel. Imagine Deus falar, ei, hoje eu vou ungir as tuas mãos. Você vai chegar na sua casa, você vai orar. Tudo vai para casa. Aí imagine Gideão. Ai, pastora Gideão se acovardou. Meu amigo, imagine Deus. Dizer para você hoje que você vai fazer um clamor meia-noite, todo mundo na sua casa, que o demônio vai manifestar. Você já imaginou isso? Por que isso? Você estava dizendo para Gideão, Gideão, vai nessa tua força. Eu nem ia para casa, se eu não tivesse Deus.
Você chamou Gideão de covarde e você nem iria para casa meia-noite. Você ficaria na igreja. Falou, só algum obreiro. Só minha mãe vai derrubar o teto. Você nem iria, você esperaria um obreiro ir. Mas você está falando que Gideão é covarde? Gideão teve mais ousadia do que muitos de nós aqui nessa noite. Gideão sabia da realidade. O que Gideão esqueceu é que Deus também sabia da realidade dele. Mas olha o que a Bíblia diz. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só. Já que eu. Deus falou, já porque tu é pobre. Porque tem pessoas que querem dar essa desculpa. Eu sou pobre, por isso que eu não faço voto. Mas quem disse que quem faz voto é rico? Quem disse? E quem faz voto é rico? Quem disse para você? Quando Deus me abençoar e o meu salário aumentar, eu vou ser dizimista. Que bom que ele recebeu a bênção. Ele recebeu. Quantas pessoas elas pensam assim? É assim, pastora, a senhora não sabe. Eu vou explicar a minha realidade para a senhora. Eu trabalho. Sim, eu sei que você trabalha. O que é, pastora? Eu já falei para ele, já fiz um voto com Deus. E quando sobrar... é que eu estou falando de outro negócio aqui. Quando sobrar, eu dou para Deus. Sobra, Deus não precisa. Fica para você. Essa obra se manteve desde o começo. E sabe como ela se mantinha no começo? Um bêbado, que hoje ele está morto. Porque ele era viciado, ele se converteu no ministério. Bêbado. Você sabe o que é um bêbado passar na frente da igreja e falar, ei, cadê a caixinha lá do dinheiro? Deus mandou eu deixar no salário. Tá, deixava o salário. E pagava aluguel da igreja. Que não era igreja na época, era núcleo. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do que é uma igreja não ter cadeira? E alguém dizer, tem umas cadeiras lá na escola, porque recebeu uma doação, e aí tem umas cadeiras que vai para o lixo. Mas pelo menos a gente não senta no chão. Pelo menos a gente não vai precisar levar tapete para sentar no chão. Tem umas cadeiras. E os membros da igreja ir buscar as cadeiras, aquelas cadeiras de colegial, que são... Assim começou o ministério. E aí a pessoa acreditar que quando sobrar, vai dar para... Não, fica para você, mulher. Deus não precisa da sobra, não. Porque Deus é digno do melhor. Começando dentro de mim. Tem pessoas que ela espera a condição perfeita. Quando eu tiver... eu já falei que quando eu tiver... Oxe, eu vou trazer uma oferta que a senhora nem... Mas quando você tiver... Quando eu tenho um carro... Eu vou buscar o povo da igreja. Não chega nem 6 horas para varrer a porta de uma igreja, mas quando Deus der um carro... Quando Deus der um carro, vai buscar. Quando está chovendo, tu nem vê, irmão. É porque se eu tivesse um carro, tu nem vê quando está chovendo. Porque com Deus é assim. Com Deus a gente mostra, com Deus a gente planta, com Deus a gente dá para poder receber. E eu não estou falando disso aqui, não. Igreja. Quando eu estiver bem, eu vou para a igreja, viu, obreiro? Porque hoje eu estou nervosa, já briguei aqui com o marido, minha casa aqui já passou um tempo. Quando eu estiver bem, eu vou. Hoje eu sei o caminho da igreja. Você nunca vai estar bem, porque o mal nunca vai deixar você estar bem. Nunca vai deixar você estar bem. Nunca. Mas aí Deus falou, porque eu estou contigo. Porque eu estou contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Como se fosse um só homem. Mas uma das coisas que Gideão teve que fazer, antes de seguir a orientação de Deus, para ir para os acampamentos dos medianitas, porque o povo já estava acampado para vir ceifar mais uma vez a colheita deles, foi entrar na casa de seu pai e destruir o altar de Baal. Você tem noção disso? Porque a Bíblia diz isso. Cadê? Pode passar um pouquinho. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me o sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Pode continuar.
Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que... O que Gideão foi preparar? Gideão tinha recebido a conquista? Não. Não. No começo, o Gideão estava preocupado com o trigo, agora o Gideão está preocupado com o quê? Porque depois de uma conversa com Deus, as nossas prioridades mudam, viu? Muda. Eu não estou falando depois que a gente vem na igreja, porque pessoas vêm na igreja e saem da igreja, a prioridade continua a mesma. Depois de uma conversa, depois de um encontro com Deus, as prioridades, elas mudam. O que ele faz? Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos e asmo de um arfa de farinha. A carne pôs o cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua... Ele quis dar uma oferta, ele trouxe. Quando trouxe, o anjo falou, não, Gideão, põe ali. Ele colocou o cajado e foi recebido. Ele deu, mas ele recebeu uma instrução. Destrói o Baal. Destrói o altar de Baal. Está na casa de teu pai. Foi uma guerra, foi uma confusão na cidade, você não tem noção. Depois você continua lendo. Foi uma confusão. Ele destruiu. Destruiu o altar de Baal que estava na casa de seu pai. Porque não tem como eu querer vencer uma luta de fora se dentro da minha casa eu não tomei posicionamento. Entendeu, mulher? Que gosta de se meter na vida de todo mundo? Se meter na vida de todo mundo, mas a sua própria vida você não se mete para poder arrumar ela, porque está toda bagunçada. Você está esperando Deus arrumar a bagunça que você mesmo quer deixar bagunçada. O que Deus falou para Gideão? Arruma o altar que está lá na tua casa, destrói tudo. Eu já sou contigo. E porque eu sou contigo, tu vai ter força para destruir tudo. Porque às vezes a gente tem uma força para ir até um determinado lugar, até uma linha de chegada. Mas Deus vem me dar força para eu ir além. Para eu ir além. Porque o comodismo, ele faz a gente acreditar que ali é o local certo. Que ali é o que Deus preparou. Que ali é o que tem de bom. Primeiro Gideão colocou em ordem a casa que ele vivia, que ele morava. Ele destruiu o altar. Ele destruiu. Você sabe o que é destruir o altar? De uma casa que não é sua, que é do seu pai. E você ser o menor da sua casa, porque foi uma guerra espiritual que ele comprou. Ele destruiu. Porque Deus mandou ele destruir. Eu não estou falando para você chegar na sua casa e você destruir o que tem lá, porque ali... Não. Agora, um dia que Deus mandar, tu faça. Um dia que Deus mandar, você faça. Porque aí a mulher vai arrumar confusão e falar, foi a pastora que mandou. Eu não mandei nada. Não mandei nada. Porque não adianta de querer destruir um altar de Baal, físico, aos seus olhos, que é algo pecaminoso, e continuar com outro altar no seu coração. Não adianta. Não adianta querer destruir um altar físico, sendo que a mágoa continua aí no teu coração. A alvarez continua no teu coração. A primeira coisa que Gideão se preocupou, trazer uma oferta. Trazer uma oferta. Não tinha acontecido nada na vida dele. Nada. Só o sobrenatural. Diálogo, uma conversa. Um encontro com quem? Com Deus. Com o Senhor. Talvez você está aqui e sua vida está totalmente destruída como a de Gideão. Totalmente. Talvez você chegou nessa noite e fala, pastora, a minha vida está pior do que a de Gideão. Então o negócio é mais feio do que eu imaginava. Porque Gideão não tinha nada. Ele não tinha nada. Porque até o que era para ele comer, era arriscado roubarem. Talvez você não acredite em voto. E olha que eu não ia nem passar. A pastora nem sabe. Mas Deus está mandando, então eu vou passar. É porque ela é líder, eu sou só auxiliar. Glória a Deus. Então você fala, pastora, não acredito. Até para você que está aí na live. Pode meter o pau, pode falar, fazer o quê? Opiniões são opiniões.
Talvez você chegou, você está com a vida pior do que Gideão. Pastor, a senhora está dizendo para mim que esse voto vai mudar a minha vida? Não. Não. A vida de Gideão mudou por causa de um voto? Mudou por causa de um voto? Não. A minha vida não mudou por causa de um voto. A minha vida não mudou por causa de um voto. A minha vida mudou por causa da obediência que eu exerci através de um voto. Não foi um voto. Um voto não compra nada de Deus. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. Eu vou comprar o quê de Deus, gente? Deus, ele é o dono de tudo. E voto, ele é um ato de fé. Não é só para quem tem. Um voto ninguém é obrigado a viver, ninguém é obrigado a passar. Mas qual era a preocupação de Gideão? Deixar o trigo aqui. Depois que eu malhar, vou ter que esconder. Mas aí vem um anjo, aparece para ele. Cadê o trigo? Porque Gideão agora focou, não era no trigo, mas era na situação que fazia ele malhar o trigo naquele lugar. Gideão, ele tirou o foco daquilo que ele estava fazendo para colocar o foco agora em quem? Em Deus. Em Deus. Talvez você chegou hoje, sua vida financeira. Eu vou dar um conselho para você. Se você não é liberto, faz esse voto pela sua libertação. Pela sua libertação. Quem sabe convertimento é todos os dias. Mas eu estou falando libertação. Libertação. Pastora, eu sou totalmente liberto. Então, amém. Mas talvez você se encontre vivendo um momento da sua vida como Gideão. Como um dia também eu vivi. Como pastora, conhecedora da verdade. Conhecedora da palavra. Chegou um momento na minha vida que eu tive que tomar uma decisão. E uma decisão trágica. Mas como um dia o obreiro Felipe pregou, tomar decisão radical. Acho que foi isso a palavra. Decisão radical. Eu estava vivendo dentro de um ambiente que até o que eu ganhava estava sendo roubado. Os meus votos eram roubados. Meu dízimo, como é que a senhora sabe? Porque eu lembro que eu fiz um voto de dar o meu salário todo. Então, não tirei o dízimo, não tirei nada, porque eu vou dar tudo. Então, tem como tirar o dízimo? É tudo, tudo é tudo. Tirei tudo, coloquei, fui lá contar. Faltando 230, 240. Guardava o meu dízimo. Tinha um cofre, guardava as moedas, estava sendo roubada. Fui confrontar. E eu ainda passei por errado. Comprei um cadeado. Passei por errada porque o cadeado foi quebrado. E tem um estado no mundo que diz assim, os incomodados que... Mas como é que você vai se mudar sem você ter nada? Mas estava bom como eu dízimo. Por quê? Porque eu tinha um quartinho, uma caminha, me trancava no quarto e estava tudo bem, até chegar o momento que não dava mais. Porque a fome chegou. A situação estava tão precária que a fome chegou. Não é porque não tinha dinheiro, é porque o dinheiro não dava para sustentar todo mundo. Eu não estou falando como obreira, não. Eu estou falando como pastora. Nunca liguei para a pastora Branca para falar, estou passando necessidade. Já liguei? Nunca. Nunca pedi 1 quilo. É orgulho? Não, porque eu sei o Deus que provê. Eu sei o Deus que provê. Isso foi dia 20 de dezembro, uns 5 anos atrás. Eu liguei para ela e falei assim, ó, a casa está lá abandonada, tem ninguém, está virando só poeira, tem como eu ir para lá? Tem. Mas eu vim com a cara, porque dinheiro eu não tinha. Meu pai olhou para mim e falou assim, como você vai comer? Porque eles não acreditaram que eu ia tomar aquela atitude, eles não acreditaram. Como é que você vai comer? Eu falei, já não estou comendo aqui, eu não como lá. Né? Já não estou comendo aqui, não como lá, não tem problema. Mas continuar no comodismo, porque tem situações que você vai levando, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E cadê essa provisão que não chega? Então tem algo de ir? Falei, eu vou. Eu pedi um emprego para uma determinada pessoa. Falei, eu não quero dinheiro, não. Eu quero trabalhar. Alguém chegou para mim e falou assim, mais de 40 pessoas solicitou um emprego. Você está pedindo, mas sabe que você não vai receber. Isso foi em dezembro.
E eu lembro quando eu fui morar sozinha realmente. Trouxe minha cama, meu guarda-roupa, já tinha um sofá dentro da casa. Meu pai falou, você vai mesmo? Eu falei, vou. Aí ele falou, então leva uma geladeira que tem aqui e uma televisão, mas não tem aparelho. A televisão que só pega SBT e Globo. Eu falei, não tem problema. Eu vou. Como é que você vai cozinhar? De um jeito. E aí era uma época bem difícil na vida dos meus pais, porque alguns cartões estavam bloqueados por causa de algumas dificuldades que estavam tendo. O amigo dele olhou para ele e falou assim, Nájila, teu pai falou que você vai morar sozinha. Eu falei, vou. Você já tem o quê? Eu falei, fé. Coragem, muita perseverança. Muita perseverança. E aí eu lembro que ele falou assim, eu vou comprar um fogão. Eu não vou te dar porque eu não estou com contas agora, mas eu tenho um cartão de não sei quantos mil, e aí a gente vai lá na loja e compra. Eu falei, então eu vou comprar só um fogão e só um armário para as panelas que eu ainda não tenho não ficar do chão. A gente foi. Ele marcou um dia, a gente se encontrou lá. Eu não estava a trabalhar. Falei, mas você confia? Porque meus pais não vão ter condições de pagar. Eu também não. Ele falou, não, a gente faz as parcelas pequenininhas e teu pai falou que dá um jeito para pagar. Eu falei, não é orgulho, mas eu dependo de um pai celestial. Como é que eu vou tirar do meu pai, que no momento já não tinha, para poder me ajudar? Não, não, Deus. Eu sirvo um Deus vivo. Se o Senhor criou coragem e deu essa ousadia, então é o Senhor que vai o quê? Prover, mas eu estava na obediência. Fui nas Casas Bahia. Quando a gente chegou lá, aí eu escolhi um fogão. O que eu escolhi não era muito bonito. Falei, vou escolher outro. Mais razoável, escolhi. Falei, moço, eu quero esse aqui. E eu, Jesus, quanto tá? Pai da glória, quanto tá? Senhor, quanto tá? Não tinha preço. Ele falou, olha, só tem esse e mais outro que está lá dentro, no estoque. Por isso não está nem preço aqui, que a gente ia tirar do expositório aqui, da exposição. Mas acabou de cair na promoção. Tá X. Falei, tá. É Deus. É Deus. Tá. Aí eu falei, eu vou escolher o armário e tal, escolhi o armário. Aí o rapaz olhou para mim, o vendedor, e falou assim, menina, deixa eu olhar aqui no sistema. Também está na promoção. Falei, é esse que vai. Aí a gente finalizando e tudo. Minha mãe, filha, leva o micro-ondas, que vai chegar cansada. Eu falei, chegar cansada de onde, mãe? Eu não estou nem trabalhando ainda. Mas eu vou trabalhar. Ela, então, filha, eu falei, mãe, não dá, porque eu quero fazer parcelas pequenas, que eu consigo o quê? Pagar. E aí ele pegou, o rapaz olhou para mim, aí falou, você quer que eu veja? Eu falei, não, moço, o micro-ondas está quase R$500. O que eu quero, quase R$500. Não, moço, não vai dar não, tal. Deixa para quando eu terminar de pagar, eu venho e compro ele à vista. Aí ele, deixa eu ver quanto está no sistema. Ele, menina, ó, não sei que fé é essa aí, não sei quem tu serve aí, porque ele não sabia, né? Não sei quem tu serve aí, mas está pela metade do preço. Falei, é ele. Juntei, fiz um combo. Minha parcela ficou de 200 e pouco. Isso foi em dezembro. Dia 23 de dezembro eu me mudei. Dia 20 eu tomei a decisão. Dia 23 eu me mudei. Dia 26 eu comprei as coisas. E dia 15 de janeiro eu recebi a proposta para trabalhar e comecei a pagar ele. Mas passei fome. Ah, é vergonhoso? Não. Não. Vergonhoso é você viver uma situação conhecendo Deus vivo e se adaptar à situação que Satanás quer que você viva. Isso é vergonhoso. E isso é vergonhoso. Aí depois a pastora veio, como é que pode? Não. A gente ajuda tanta gente. Eu falei, se eu não confiar no Deus que eu sirvo e tirar da boca de alguém que ainda não conhece a Deus, porque para mim, alguém que não conhece a Deus ainda precisa de um... Eu falei, eu conheço a Deus. Deus proveu. Deus proveu. Proveu. Falei, quero reformar a casa. Quero comprar, a pastora está aí. Quero comprar tudo novo. A pastora Nájila compra, deixa a casa do seu jeito, né, tal. Aí falei, eu quero comprar tudo novo. Não quero mais esse sofá também. Eu não quero mais, eu quero tudo novo. Falei, mas eu preciso de um cartão de pelo menos 20 mil. Eu não tinha. Liguei para minha tia. Ela deve estar assistindo essa live, que ela sempre assiste. Falei, tia, ela mora lá em São Paulo. Falei, tia, eu estou com uns planos aí, na época eu estava recebendo muito bem. Falei, tia, eu estou com uns planos aí e eu quero comprar uns móveis, assim, sabe, eu quero comprar panela, eu quero comprar tudo novo. E Deus mandou eu comprar, e Deus mandou eu ligar para a senhora. Ela falou, filha, que todas as minhas tias me chamam de filha. Tem um monte de mãe, eu. Filha, a tia tem um cartão aqui de 30 mil.
A tia não está usando. E se você comprar em tal loja, ele divide até em 18 vezes. Sem juros, porque é da loja. Falei, sério, tia? Ela, sério, filha. Você quer? Falei, quero. Manda. Ela mandou pela van, enfiou dentro de uma Bíblia, mandou um monte de Bíblia para poder vender as Bíblias dela. E já enfiou o cartão no meio, porque a gente não sabe o coração do outro. Cheguei, fui, comprei tudo. Mas se eu estivesse esperando ainda eu arrumar um trabalho para sair da casa dos meus pais, eu estaria passando fome até hoje. Por quê? Porque o meu salário não dava para poder suprir. Ah, a senhora sai no pior momento? Não sai no pior momento. Porque eu queria fazer o melhor. Mas quando você tem que carregar, quando alguém não quer mudar, você está levando um cargo, um peso que Deus não te deu. Está entendendo, mulher? Está entendendo? Você desamparou? Não. Mãe, o que precisar, pai, o que precisar, bora. Está precisando de uma cesta? Recebo lá, dou a cesta para vocês, vou lá no mercado. Meus pais nunca precisaram de cesta. Mas por causa do comodismo, cada um se virava da sua forma. Da sua forma. Minha mãe passou por uma turbulência, ficou sem chão, não tinha de onde suprir. Eu falei, mãe, eu não consigo suprir todas as necessidades. O que a gente vai fazer? A senhora não tem mais nenhuma fonte de renda. Filha, o que a mãe sabe é vender. Nem vender isso muito sabe porque ela não consegue cobrar o pessoal, eu tenho que cobrar. Porque é no meu nome as coisas. Eu tenho que cobrar. A pastora conhece minha mãe. Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe ler, não sabe escrever, mas eu nunca vi ela ser acomodada. Ela vai para a Ibitinga, ela compra as coisas dela, se topa de remédio, ela volta. Filha, vai colocar preço? Vou colocar preço, mãe, vou colocar preço. Calma aí, eu tenho que pegar um dia de folga inteiro, porque eu tenho que passar o dia inteiro lá, dividindo, colocando os preços, tudo arrumadinho. Mãe, agora é com a senhora. Agora a senhora vende e paga os cheques e os boletos. E aí chega alguém para mim e dizer que não consegue, dentro da igreja. Dentro da igreja, as coisas apertam? Aperta. Mas ela não depende de mim para comer. Ela não depende de mim para comprar um perfume. Porque ela saiu do comodismo. Parou de ser vítima para erguer. E quantas pessoas aqui não fazem isso? Quantos? Deus está falando para você, sai do lugar do comodismo. Sai do lugar. A igreja pode te dar um peixe hoje, mas a tua fome vai continuar amanhã. A gente está ensinando você a viver o sobrenatural. Você que não tem nada. Que você que não tem nada. Fala, pastora, eu não tenho nenhum trabalho. Mas é para você esse voto mesmo. É justamente para você que não tem nenhum trabalho. Se Deus tocar no seu coração, você fala, pastor, eu não tenho um trabalho. Mas o que é fé? O que Gideão fez? Gideão já tinha conquistado? Já tinha. Ele já tinha matado os midianitas? Já tinha? Não, tem um louvor até lindo. Gideão e os 300, a coisa mais linda. Mais linda. Pense numa guerra. Porque Deus conhecia o coração do povo. Ei, só vai com 300, porque tem muita gente. E eu sei que esse povo, se eles vencerem a guerra, com esse número de pessoas que tem aí, eles vão dizer, não foi o Senhor, foi as nossas forças. Vai só com 300. Tanto que o louvor é Gideão e os 300. Os 300 valentes. Pastor, eu cheguei aqui, a senhora não sabe, meu armário está vazio. É para tu mesmo. Porque quando eu não tinha nem casa para morar, dia disso, hoje a gente ri. Mas só a gente sabe a angústia que dá. Quando a gente tinha nem casa para morar, Deus falou, ei, eu quero o voto do dízimo que você quer receber ano que vem. Oxi! Em vez de eu fazer compra, dei meu voto. E na época acho que foi R$300. Eu não vou falar quanto eu ganho não, porque vai que eu ganho hoje. Não, nunca você se fala quanto você ganha. Isso aí. Ganho pouco. E esse é o problema. Eu não tinha nada, mas eu dei. Eu dei. Que eu lembro que foi o dízimo do trabalhador. Acho que foi o dízimo do trabalhador. Quanto você queria receber alguns anos da sua vida. Eu fiz.
Tem pessoas, oxe, se ela falar, o máximo que eu faço para Deus é 100. 100. Eu faço o voto máximo 100. Passar de 100 já é muito. Não dê, não dê, não dê. Não dê. Não faça. Porque se você estipular algo para você dar para Deus, meu amigo, imagine se Deus estipulasse a bênção para dar para alguém. Você já imaginou se Deus estipulasse a bênção para dar para alguém? Não dê. Não dê. Porque o voto é de 133, então você não vai conseguir pegar. Porque vai mais de 100. Vai mais de 100. Representando o quê? Quem é bíblico, quem conhece a Bíblia, sabe o que representa. Se não souber, no dia a pastora conta. 133. Pastora, pelo quê? Qual é a área da tua vida que você precisa sair desse comodismo? Qual é a área? Qual é a área? E aí você, quando trazer esse voto, você só não vai trazer. Você vai orar todo dia, meia-noite. Todo dia. Deus, eu tenho força, mas eu preciso da força do Senhor. O que Deus falou para Gideão? Vai nessa tua força. Ai, mas Senhor, eu sou o mais pobre em minha casa. Não. Quando Deus encurralou ele, aí Deus falou, ó, porque eu estou contigo. Você ferirá. Então, muitas vezes a gente tem força. Tem força, mas tem guerras que só com a força de quem? Do Senhor. 133. Pastora, eu não tenho nada, eu não trabalho. Mas é para você mesmo. Isso se chama ato de fé. Ato de fé. Mas não adianta eu pegar um voto, empresta aqui o envelope, aí eu vou pegar, não sei nem se tem envelope aí, aí eu vou pegar um voto, né? Tem não, ô glória. Eita, que esse obreiro está aprovado. Pegar um voto. Aí é para entregar que dia? Não sei. Acho que eu não vou estar nem aqui nesse dia. Não sei para que dia é. Vou dar um exemplo. Dia 10. Hoje é dia 17. Dia 18, 19, 20, 21, 22, 23. É 31 esse mês? 24, 25, 26, 27, eu estou lá sentada. 28, 29, eu estou lá sentada. 30, estou lá sentada. Dia 5, pastora, já é dia 5. Falta só 5 dias. Deus sabe que eu tentei. Entendeu? Deus sabe. Deus sabe que eu tentei. Deus sabe. Entendeu, obreira? Eu tentei. Deus não vai se desagradar, porque Deus conhece meu coração. Entendeu? Eu vou subir em cima do altar, porque Deus conhece a minha filha. Eu conheci jovem de 14 anos, viveu voto de R$1.000. Você sabe o que é isso? Vendendo bolo. Hoje ele é obreira, que é a obreira Raniele. Quem conhece a obreira Raniele, da Conceiçãozinha? 14 anos. 14? 14 anos. Eu não vou vender nada para dar para a igreja. Não, filho. Venda não, você não pega em volta, você não venda nada. Você continue da forma que você está. Ninguém está te obrigando a nada. Ninguém. Ninguém está te obrigando. Ninguém está com a metralhadora. Ninguém. Porque voto é para quem crê. Pastora, a senhora vai pegar? Eu sou a primeira. Tem 12 votos no ano. E eu pego os 12. Às vezes eu preciso? Não, mas eu já prevejo o futuro. Deus, se acontecer no futuro. Eu sou assim. Alguns votos aconteceram que você pediu? Não. Você é hipócrita? Não. Por que a senhora continua pegando? Porque só eu estar aqui já é a minha maior bênção. Tudo que eu planto no altar, haverá um momento que eu vou colher. Amanhã eu vou para um evento familiar. Vai reunir todos os meus primos. Eu não vou chorar porque vai ser um momento muito lindo. Sabe por quê? De 10 primos que vai estar, 8 se converteram. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você vê dançando no baile funk, fala, irmão, você tem Jesus. Eu precisava te contar. A gente não conversa muito, mas eu precisava te contar porque eu sei que você tem influência nisso. Ô prima, sabe o que é, prima? Me reconciliei com Jesus. Isso não tem preço que paga.
dinheiro. 133 é muito. Fica para você, não pegue. Fica de pé no seu lugar nessa noite. Não precisa glorificar o nome do Senhor, não. A pastora vai me matar. 9h35. Mas tem problema. Depois ela arranca meu pescoço. Feche teus olhos. Vou pedir para que apague as luzes. Deixa aqui só a imagem, lâmpada para os meus pés. A gente já vai embora, já, pastora? Já? A maior dificuldade de Gideão era sair para malhar o trigo. A gente, no lugar de Gideão, a gente nem sairia porque a gente diria assim, vai dar errado. Vou jejuar para quê? Gideão, ele não foi escolhido por acaso. Entre 32 mil homens, o que o menino tinha? Porque disse, Senhor, a minha casa é a mais pobre. Senhor, eu sou o menor da minha casa. Como livrarei Israel, Senhor? Deus olhou para ele. Ei, Gideão, porque eu estou contigo, Gideão. Porque quando Deus está, igreja, existe resultado. Quando Jesus está, existe vitória. Quando o Senhor está, existe alegria. Quando o Senhor está, existem causas impossíveis sendo julgadas favoráveis ao povo de Deus. Eu convido você a estar aqui domingo, se esse jovem vier e contar o testemunho dele. Uma causa impossível, mas que ele creu, ele confiou, ele acreditou. A esposa dele ouviu, viveu o voto, a minha família debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ela viveu, ela confiou de uma forma sobrenatural. E talvez você está aqui e você fala, eu não vou comprar nada de Deus. A gente não compra. Eu vou fazer a última oração e a gente vai embora para casa. Eu vou ungir os teus pés lá na saída. Quando você for embora, eu vou ungir os teus pés. Mas você fala assim, pastora, sabe o que é? Eu preciso conversar com alguém. Mas aí você vai, unge os teus pés lá na porta e depois volta para conversar com alguém. Mas se você fala, pastora, eu quero viver. Eu estou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Da mesma forma. Eu estou vivendo, pastor, uma vida que eu sei que Deus, Ele tem o melhor para mim, mas eu mesmo paraliso o agir de Deus na minha vida. O obreiro vai colocar um louvor. E se você falar, pastor, eu quero viver, vai ficar aqui no altar, você vai pegar e você vai dobrar os joelhos aqui no altar. A gente já vai embora para casa. Vai ser dia 10. Se você falar para mim, pastora, o Espírito Santo me tocou, mas eu não trabalho. Você sabe o que é uma jovem de 14 anos viver o voto e cumprir? Você sabe o que é ver um jovem com deficiência, autismo, viver um voto e cumprir? Você sabe o que é isso? Gideão tinha todos os motivos do mundo, mas ele se agarrou ao único, palavra de Deus. Eu desafio você. Você que está desempregado. Você que a sua casa está na miséria. Vou fazer uma pergunta para você. 133 vai encher o teu armário? Porque se encher o teu armário, me diz onde é o mercado, porque eu vou junto contigo. Se 133 encher a tua geladeira, eu vou junto contigo. Porque isso é sobrenatural. Vou falar uma coisa para você. Antes do dia 10, você vai ver o que é a existência de um Deus vivo. Você tem forças, mas precisa da força de Deus. Obreiro, pode colocar o louvor. Você que vai viver, sai do teu lugar. Sai do teu lugar nessa noite. Dobra os teus joelhos.
Você vai dobrar os teus joelhos diante do altar do Senhor. Talvez você diga, pastor, eu não estou passando por nenhuma dificuldade. Eu também no momento não. Mas eu sei que amanhã vai vir. Eu sei que amanhã vai vir. Porque o dia da manhã não pertence a mim, o dia da manhã pertence a Deus. Talvez você diga, pastora, vocês querem roubar dinheiro. Eu estou falando para você que está desempregado. Você não tem dinheiro. Você não tem nem trabalho. Você não tem nada. Como é que a gente quer tirar de alguém que não tem? Você não entendeu isso. É isso que você não está entendendo. Porque a fé, ela faz a existência aquilo que não existe. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11: a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Sai do teu comodismo. Sai dessa sua zona de conforto, de nunca saber o que é viver um voto e conhecer o sobrenatural de Deus. De nunca ver a existência de um Deus vivo, de um Deus que livrou o povo de Israel com 300 homens, de um Deus que durante 40 anos do deserto não fez a roupa envelhecer, não fez os pés incharem, não fez as sandálias se quebrarem, porque esse é o Deus de Israel, o Deus que Satanás está dizendo para você que ele não existe. Ele existe porque ele é Deus. Ele é o meu general, ele é o teu general de guerra. Não deixa a situação hoje falar mais alto do que a voz de Deus. Pastora, meu nome está sujo, estou cheio de dívida, meu nome está no Serasa. Pastora, a senhora não tem noção de como a minha vida financeira está. Eu estou te convidando hoje, eu estou desafiando você hoje. Viva esse voto. Vai mudar, não é o voto, é a tua fé no Deus que você veio buscar. Essa dor é minha solidão. Eu sei, só tem uma solução. Eu preciso encontrar Deus na minha oração. Aonde está o Deus que um dia me criou? Continua no mesmo lugar, igreja. Sobre o poder de todas as coisas, toda a autonomia está nas mãos do Senhor. O Deus que um dia me criou. Quero esquecer o que passou e renascer do seu amor. Você que fala, pastor, eu quero viver, mas eu não consigo. Não consigo nem sair do meu lugar. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão nessa noite. Talvez você está hoje como Gideão, homem, herdeiro de uma promessa, herdeiro de uma promessa, herdeiro de alegria, herdeiro da paz, herdeiro da melhor bênção que Deus prometeu aos seus filhos. Mas está vivendo uma miséria espiritual, está vivendo uma miséria familiar, está vivendo dificuldades até para orar, até para jejuar. Mas eu estou falando para você, sai do teu comodismo, sai da sua zona de conforto. Quero esquecer o que passou e renascer. Se você está na live e quer viver, o obreiro vai colocar o QR Code. No dia 10, toda meia-noite você vai orar. E quando for no dia 10, se você puder vir à igreja, você vem. Se você é de outra cidade, só faz o QR Code e você vai apresentar ao Senhor. Depois que você terminar de orar, não tem pressa não. Depois que você terminar de orar diante do altar, aí você volta para o teu lugar. Pastor, eu peguei, mas eu não vou orar meia-noite. Sai do teu lugar e devolve. Quando a força te faltar, se você não for orar, devolve. A coragem te deixar. Não é o dinheiro, é oferta. É oferta. Pastor, a minha vida está destruída, estou cheia de enfermidade. Sai do teu lugar. Pastor, eu não consigo. Levanta a tua mão que o obreiro vai estar de olho e vai aí pegar você.
esperando. Pastora, viva a base de remédio. Tem pessoas hoje aqui que tem uma bolsa de remédio. Vive a base de remédio. Antidepressivo, dor de cabeça, dores em todo o corpo. Ei, é pra você, mulher. Sai dessa caverna. Sai desse lugar de comodismo. Como é que você quer uma transformação? Como é que você quer a manifestação do poder de Deus? Se nem um ato de fé, mulher, tu faz. Tem pessoas aqui hoje com a bolsa de remédio. Sai do teu lugar, eu desafio você hoje. A enfermidade que todo dia assola teu corpo. A enfermidade que assola tua mente. Você acorda mais doente do que curado. Eu faço um desafio com você. Pastora, se não acontecer, então meu amigo, minha amiga, eu deixo de pregar a palavra de Deus. Porque senão esse Deus, ele deixou de operar. Mas o meu Deus vive. O meu Deus reina. O meu Deus é poderoso, igreja. Não se revela o que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chega. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, Tu és santo. Que a Tua presença que está nesse altar vai invadir a Tua igreja, Senhor. Que cada coração hoje que foi envolvido, que foi tocado, Deus, pela Tua presença, Senhor, venha entender que uma atitude é o que o Senhor quer. É o primeiro passo. O primeiro passo sempre é o mais difícil. O primeiro passo sempre é o mais difícil, Pai. Que todos os projetos de Satanás que estão lá fora, Senhor, aguardando pessoas aqui, possam ser desfeitos, possam ser amaldiçoados, Senhor. Quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto, se Tua força não puder. Gideão, tem uma casa dependendo de você, Gideão. Esse é o momento. Gideão, tem um povo, Gideão, dependendo da tua fé, da tua coragem, da tua ousadia, da tua perseverança. É só abrir os mares Quando o momento chegar, a fé se manifesta. Quando o limite da força acaba, a fé tem seus segredos. Não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chega. Se você crê bem forte ao nosso Senhor Jesus. É para Jesus, general de guerra, é para o nosso Senhor, igreja. Glória a Deus. Gideão saiu para malhar o trigo. Gideão voltou para buscar uma oferta. Porque a conversa que ele teve com o Senhor e com o anjo mudou toda a história de uma nação. Glória a Deus. Obreiro Everton tem um testemunho hoje. Tem mais alguém? Eu já ia fazer oração final. A pastora Obreiro Everton. Escreve aqui. Obreiro Everton tem um testemunho. Está aqui. Mais alguém tem algum testemunho? Pai da glória. Ô, Gideão, vou perguntar de novo. Mais alguém tem algum testemunho? Ô, glória, tem mais um. Aleluia. A gente vai sair hoje com a nossa fé, ó, revigorada. Mas só vir aqui na frente, para o senhor aparecer ali, né? Para as pessoas verem quem tomou posse dessa promessa. A senhora estava falando sobre fé, e aí Deus me fez lembrar que 2 anos depois que eu me casei, eu fui mandado embora. Trabalhava numa empresa muito boa, trabalhava na Santos Brasil, era uma empresa muito boa, salário bom para a época. E quando eu fui mandado embora, eu estava cheio de dívida. Tinha acabado de comprar um carro, estava cheio de dívida, com um monte de coisa. Saí de férias, quando eu voltei, fui mandado embora. Quando a gente sai de férias, quando a gente volta, a gente não recebe salário.
Então, eu estava cheio de dívidas, saí de férias, gastei o dinheiro todo. E aí, quando eu voltei, eu tomei um susto. Falei, nossa, mas como assim? Tava 5 anos lá. Como que eu fui mandado embora assim, do nada? Teve um corte lá, mandou um monte de gente embora, fui mandado embora. Aí, fiquei desesperado. Porque eu já estava cheio de conta, não sobrava dinheiro. E quando você é mandado embora, eu ainda fui receber o seguro-desemprego. Então, teria alguma coisa ainda. Só que o seguro-desemprego é sempre menor do que o seu salário. Se já não sobrava antes, imagina com o seguro-desemprego. Ia sobrar menos, ele ia faltar dinheiro. E aí eu fiquei desesperado, aí mais ou menos umas 3 semanas depois, estava num culto aqui, aí Deus falou grandemente no meu coração para eu me acalmar que ele estava no controle. Só que era para eu fazer por onde? Para eu agir. Aí eu fiz um voto com Deus de que quando eu recebesse, eu ia arrumar um emprego e o primeiro salário que eu ia receber, eu ia dar para Deus. Meu primeiro salário. Aí eu fiz um voto com Deus, aí Deus me deu uma... Como é que fala? Ele me acolheu. Então, aquele desespero é como se tivesse tirado de mim. E aí eu agia a fé e todo dia, segunda a sexta, eu acordava de manhã cedo e ia entregar currículo. Já fui um monte de lugar, olhava no Google Maps, pegava, ia em todo canto, do Guarujá, em Santos, ia entregar currículo. Consagrava tudo, um dia, ia entregar currículo. No segundo mês depois, passou o primeiro mês, fiquei desesperado. No segundo mês, apareceu 3 entrevistas de emprego, uma delas... as 3, no caso, eu poderia escolher para onde eu queria trabalhar. Aqui eu escolhi, pedi direção de Deus, aqui eu escolhi, o primeiro salário era o dobro do que eu recebia antes. E aí, Deus supriu, não faltou nada, mesmo recebendo só o seguro-desemprego, fazia um monte de coisa, fui fazer Uber, fazia um monte de coisa. Deus supriu, não faltou nada na minha vida, e o primeiro salário que eu consegui foi o dobro do que eu recebia antes. E através disso, Deus abriu portas na minha vida que eu estou até hoje. E só crescendo cada vez mais. Licença, Deus, para mim entrar na tua presença. É muito feliz estar com Deus. Eu estou aqui, eu não tenho vergonha de estar aqui, não. Minha esposa está ali. Eu era mendigo, eu era nóia, cheirava cocaína todo dia. Eu estou aqui... Foi Deus que me indicou esse ministério. Deus vem aqui, ele tem poder de estar em todo lugar, todo momento que ele quiser. Eu agradeço a pastora Branca, que ela tem uma participação muito grande também na minha vida. Esse ministério aqui quem me indicou foi Deus, através de voto também, de jejum da minha esposa, de oferta, de dízimo, um monte, fazendo jejum. Esse dia mesmo eu só almocei. Deus falou para mim, faz o jejum, só almoce, tome um café, pouco café, 4 horas da tarde para você não passar mal. E eu sou um milagre de Deus, hoje eu estou aqui. Eu era mendigo, e sem Deus a gente não é nada, a gente pensa que é só comer, eu vou comer que eu vou viver. Não é, gente, a gente é feito de uma alma, feito de um espírito, fortaleça ela. Sem Deus a gente não é nada, e pela honra e pela glória do Senhor Jesus eu estou aqui. Eu já estou vendo lá na frente. A minha vida é de Deus, eu vou virar um pastor, quero pregar para vocês. Isso aqui já faz parte de uma pregação minha. É isso, pastor. Quanto tempo você era viciado? Foi 20 anos sem conseguir dormir. Eu deitava só para dizer que estava dormindo. Eu não dormia. Hoje eu estou dormindo tanto que às vezes eu acordo até com o pescoço duro de tanto dormir. Às vezes a pessoa acha que é impossível, né? Mas o Deus que a gente serve, através da fidelidade da sua esposa, buscando, e hoje você é um testemunho verídico de que realmente Deus muda, né? Muda, Deus existe, pastora, Deus existe. Minha esposa ficou magrinha, ela pegou uma carga que... Um voto de 130, eu não peguei porque eu sou do... Esse ministério aqui, quem me indicou foi Deus, Nova Jerusalém. Eu gastei 3 mil em um dia. Meu Deus. Eu não sei como eu conseguia cheirar tanto, era o diabo mesmo. Quando eu entrava na igreja, ele ficava me esperando lá na porta, para mim me manifestar. Quando eu saía, ele entrava no meu corpo, eu ia para a biqueira. Eu ficava doidão se eu chegava em casa de manhã. Hoje em dia, eu não saio mais, eu não saio. Então, Glória a Deus! Bem forte para Jesus! Glória a Deus. Quem é dizimista desse ministério? Levanta a mão. Nós fazemos parte desse milagre. Porque foi o Morrinhos, no início que a prainha não se mantinha, que manteve a igreja da prainha
Então, todos nós, dizimistas fiéis, fazemos parte desse milagre. Glória a Deus. A importância. Ele dava 3.000 em um dia. E tem pessoas aqui que estão achando ruim, 133. Ninguém te obrigou. Fique para você. Deus não pede sobras. Ele não abençoa. Porque nem sobras de bênção existe. Porque a bênção é completa. Amém? Levanta a sua mão. Eu vou ungir seus pés, viu? Temos visitante, como é que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se quiser, bem forte ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Domingo, 7 horas da manhã, assim como às 20 horas da noite, estaremos aqui na busca do Espírito Santo. Hoje você venceu a guerra, porque dia sexta-feira a gente vem para guerrear, né? Se revestir, e domingo a gente vem buscar o revestimento através do Espírito Santo para a nossa vida. Amém? Então, a paz do Senhor, igreja, eu vou estar lá na porta para ungir os teus pés. Dei tchau e eu fiz a oração final. Ninguém lembrou, só a pastora. Eu fiz a oração final, falei, isso aí, vou perguntar para o povo. Levanta as suas mãos aos céus. Pai querido e Pai amado, nessa noite maravilhosa, Deus, pedimos ao Senhor, nos leve em tua paz, em tua segurança, meu Pai. Guarda-nos, meu Deus, sobre a tua destra, também a nossa casa, porque são aqueles que nós amamos. Aqui estamos na posição de Gideão, meu Deus, na nossa força, mas principalmente, Pai, na força que vem do Senhor, porque se não for o Senhor, Pai, nem iríamos. Por isso, Pai, nos guarda, nos proteja, em nome do Senhor Jesus. E você que está no seu lugar, diga que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, e seja com todos vós, você que crê, diz. Gente, eu vou ungir os teus pés. Se você for conversar com algum pastor, com algum obreiro, com algum de nós, você vai, você unge e depois você volta. Senão a pastora vai ficar ali 1 hora esperando todo mundo se ungir. Amém? Então, pastora, faz uma fila, eu já unjo. Por que na saída? Porque talvez o mal está ali fora. Só esperando. Mas você vai sair hoje com os pés consagrados. Amém?